Domingo, dia do Senhor, aqui nos reunimos para participarmos da Santa Missa, o nosso encontro semanal com o Senhor da nossa vida, da nossa história. E é no altar do Senhor o lugar apropriado, o lugar por excelência para depositarmos a nossa vida, as nossas alegrias, dores, perdas, conquistas. Tudo cabe no altar do Senhor. E tudo é envolvido pelo amor de Deus que nos acompanha. Então, que bom que estamos aqui hoje, nessa manhã, verdadeiramente manhã de inverno. Agora o inverno chegou, né? Uma manhã fria de inverno, a gente acordou cedo para participarmos da missa. E essa missa vai nos aquecer o nosso coração, vai nos aquecer com o amor de Deus que nos fortalece para enfrentarmos a semana que começa e as provações que vêm. Então, tudo no olhar da fé, no olhar da fé. Vejam, eu começo com a segunda leitura. A segunda leitura é uma pérola, mas uma pérola preciosíssima. Um dos textos mais belos de Paulo, e que tem tudo a ver conosco. Vejam o que Paulo diz. Paulo era um homem muito importante, muito culto, um homem que transitava em todas as culturas, né? Foi o grande missionário de Jesus. E aí Paulo diz que foi colocado nele um espinho na carne. O que seria esse espinho na carne? Ninguém sabe. Mas certamente é uma fragilidade que ele carregava. Todos nós temos as nossas fragilidades, não temos? Quem diz que é perfeito é um grande engano, né? Então todos nós temos um ou dois espinhos na carne, ou três, né? São aquelas fragilidades que nós carregamos, que tentamos superar. Algumas a gente consegue, outras não. E Paulo tinha essa fragilidade. E é interessante que ele agradece a Deus. Por quê? Por ser um homem muito inteligente, culto, ele agradece a Deus para que, por conta dessa fragilidade, isso impedia ele de cair no pecado da soberba, do orgulho. Vejam que interessante. Porque tem gente que se acha o bom, o melhor, pensa que tudo depende de si mesmo. E uma pessoa assim não vai dar espaço para Deus. Não vai. Agora, quando a gente se sente limitado, fragilizado, a gente abre as portas para Deus. A gente abre as portas para Deus. Por melhor que sejamos, nós podemos ser bons em várias coisas, nas nossas atividades, mas nós acreditamos no quê? Na presença de Deus que age. Senão a gente cai na soberba, no orgulho, na vaidade. Isso é muito comum hoje. Eu sou o melhor, tudo depende de mim, né? E aí nós não damos espaço para Deus. Então, aceitar que nós carregamos alguns espinhos na carne, que nós carregamos algumas fragilidades, significa permitir que Deus haja em nós e por meio de nós. Durante esta semana, uma mãe de uma estudante de medicina me dizia o seguinte: ela estava fazendo estágio num lugar, né, num pronto-socorro de emergência, e aí o médico estava com dificuldade de intubar uma pessoa, e na hora que ele conseguiu, ele disse assim: obrigado, Senhor. Olha que bonito. Com toda a competência médica, as dificuldades, na hora que ele conseguiu, ele falou: obrigado, Senhor. Isso causou admiração na estagiária. Olha que bonito, né? Para dizer, por melhor que sejamos, sempre tem um lugar para Deus. É isso que está falando Paulo, né? Isso que está falando Paulo. O espinho na carne é bom, para que a gente se torne mais humilde, né? Para que a gente abra as portas para que Deus também haja por meio de nós. E aí
Paulo continua argumentando ainda mais. Diz que a força de Deus se manifesta na fraqueza. Vejam, gente, que texto maravilhoso, atualíssimo, mais de 2000 anos. Isso é inspiração de Deus. Quando Paulo diz que a força se manifesta na fraqueza. No mundo no qual estamos vivendo, nós queremos eliminar o sofrimento, a fraqueza, né? Nós achamos que podemos tudo, às vezes a ciência acha que pode tudo, ninguém pode nada. Então, a gente quer fugir do sofrimento, quer eliminar o sofrimento, e Paulo diz: é na fraqueza que a força de Deus age. Por quê? Porque quando nós nos sentimos fracos, nós permitimos que a força de Deus haja em nós. Se a gente se sente soberbo, nós fechamos o coração. Então é na fraqueza que nós nos tornamos fortes. Nós permitimos que a graça de Deus nos fortaleça para enfrentarmos a vida como ela é, com coragem, com determinação. Então não há problema nenhum em se sentir fraco. Quem às vezes não se sente fraco, cansado, desanimado, é nessa hora que vem a força de Deus para nos colocar em pé, lutando, perseverando. E aí vem a primeira leitura. Vamos lá para a primeira leitura agora. O profeta Ezequiel diz que Deus o colocou em pé, primeiramente. Deus fortalece o profeta. Quando Deus dá uma missão, Ele dá os meios para que a gente possa cumprir. Colocou o profeta em pé e falou: você vai até aquele povo de cabeça dura. O profeta é o mensageiro de Deus, é aquele que tem a missão de anunciar e denunciar. Anunciar o quê? O amor de Deus, o perdão, a misericórdia, e denunciar aquilo que não está conforme ao projeto de Deus. O profeta verdadeiro não pode só denunciar e não pode só anunciar. Não adianta nada anunciar o amor e não denunciar o erro. Não adianta nada denunciar o erro e não anunciar o amor. Então o profeta tem que anunciar e denunciar. E aí ele foi colocado em pé, e o que Deus disse? Você vai para aquele povo de cabeça dura, de coração de pedra. É interessante isso. Um povo que rompeu a aliança com Deus, um povo que se afastou de Deus, e Deus é teimoso. O povo é cabeça dura, mas Deus é mais ainda, no sentido positivo. Porque se fôssemos nós, o que a gente faz quando a gente encontra alguém de cabeça dura? Ah, não vale mais insistir, não vale a pena mais insistir. A pessoa é fechada, não quer. O que a gente faz? A gente abandona a pessoa. Deus age assim? Então, vejam como Deus é teimoso, né? Como Ele quer a nossa salvação, como Ele quer o nosso bem. No lugar de virar as costas para esse povo de cabeça dura, que rompeu a aliança com Ele, Deus é teimoso, insiste, manda o profeta Ezequiel, e diz ainda: olha, se eles não te ouvirem, não tem problema, pelo menos vão saber que eu não virei as costas para eles, eu não abandonei. Houve um profeta entre eles. Olha que bonito, houve um profeta. A teimosia de Deus para nos salvar. E essa teimosia de Deus atinge o ápice, né? O ápice é na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o Salvador. Deus enviou profetas e depois Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Então não podemos desistir das pessoas. Cabeça dura é cabeça fechada, coração de pedra. Mas isso tudo pode mudar. Pode mudar. A pessoa pode mudar. O ser humano pode mudar. Ele pode melhorar. Então a gente não pode abandonar ninguém. E nem nos abandonar. Às vezes a gente desiste dos outros. E às vezes a gente desiste de nós mesmos. Não tem isso? Ah, eu não tenho mais jeito. Não. Não podemos desistir nem dos outros e nem de nós. Porque Deus não desiste de nós. Nós precisamos ser mais permeáveis, permitir que
que a graça de Deus age em nós. Né? Não ser cabeça dura, coração de pedra, significa fechamento, né? Não permitir que a graça de Deus possa agir em nós. E no Evangelho, vejam que interessante, na mesma linha, Jesus é o profeta do Pai, é o Salvador, é o Filho do Deus vivo que veio ao mundo para nos salvar, para abrir a nossa cabeça, o nosso coração, para nos manter no caminho do amor, no caminho de Deus. E o que Jesus faz? No início de sua missão, Jesus podia pensar assim: não, vou começar a minha missão em Jerusalém, numa grande cidade, para ter maior visibilidade. O que Jesus fez? Começou a sua missão lá em Nazaré, na Galiléia. Todos nós, às vezes, queremos ir para um grande centro, né? Para termos maior visibilidade. Jesus foi lá para Nazaré, uma cidadezinha, um vilarejo, na Galiléia, a região mais pobre da Palestina, região desprezada. E alguns diziam assim: pode vir alguma coisa boa da Galiléia? E aí Jesus vai para Nazaré, para fazer o bem lá, para começar a sua missão lá na sua terra, lá onde ele cresceu, com seus conterrâneos. Todo mundo conhecia Jesus, cidade pequena, vocês sabem, todo mundo conhece todo mundo. E quando aparece aqui irmãos e irmãs, nós sabemos que são os familiares, os primos de Jesus, né? Jesus não teve irmãos, então todos conheciam Jesus. De repente Jesus chega, ensina, cura, faz o bem. E qual foi a reação dos conterrâneos? Quem é este? De onde vem tudo isso? Ele é um de nós. Ele é um de nós. E Jesus enfrentou o que? O desprezo, a rejeição, o abandono. Vejam que difícil, hein? Imaginem você começando uma missão e já levar uma ducha de água fria nesse inverno, né? Foi o que aconteceu com Jesus, né? Foi totalmente desprezado, humilhado. Jesus não esperava aquela reação. E aí Jesus usou um provérbio que nós usamos: um profeta só não é estimado em sua casa, em sua cidade, não é assim? E aí o povo de santo de casa não faz milagre, né? Parece que a gente não valoriza quem está ao nosso lado. Isso, gente, acontece hoje nas nossas relações sociais. Nós muitas vezes valorizamos, né, o outro país, a outra cidade, a outra cultura. Desprezamos a nossa cidade, desprezamos o nosso país, desprezamos a nossa cultura, porque achamos que a outra é melhor que a nossa. Desvalorizamos as pessoas que estão ao nosso lado, vamos atrás dos grandes nomes, que não estão nem aí com a gente. É isso que a gente faz, não faz? A gente vota em Tiririca e não consegue eleger nessa cidade um deputado federal. Só para dar um exemplo. Um exemplo. Só isso. Daí vocês tiram tantos outros. Não vou ficar aqui dando como a gente valoriza os outros e desvaloriza aqueles que estão. Esse é um de nós. A gente faz a mesma coisa. Desvalorizamos nosso país, nossa cultura. Só quando a gente vai para fora desse país que a gente começa a amar melhor o nosso país. Só quando a gente vai para fora que a gente tem vontade imensa de voltar para comer arroz e feijão. E quando a gente está, a gente não valoriza. Então vejam, o que aconteceu com Jesus ainda acontece. Quantos profetas são desprezados? Como nós às vezes rejeitamos, recusamos, desvalorizamos. Esse coral que está cantando hoje aqui é lá da Capela Nossa Senhora, né, do Rosário. Então hoje aqui com medo, porque a igreja está cheia, mas vieram. É gente nossa. É gente nossa. Ou a gente aprende isso, ou a gente vai reproduzir o
mesmo que aconteceu com Jesus. Então vejam que ele tem muita coisa para fazer ainda pela frente, né? Então, Jesus, diante dessa rejeição, dessa ducha de água fria, o que fez Jesus? Desanimou, chutou o balde? Não. Continua ensinando em outros lugares. Foi rejeitado aqui, mas foi acolhido em outros lugares. E a vida segue, a missão segue, e a fila anda. Não podemos deixar que nada nos paralise. Uma incompreensão, uma rejeição. Às vezes a gente abandona uma missão por coisas tão pequenas, por uma rejeição, por uma dificuldade inicial. Jesus enfrentou uma grande dificuldade no início. Desde o início foi perseguido, foi rejeitado. E como é que termina a missão de Jesus? Na cruz. Com quem? Praticamente sozinho. A rejeição no início, é importante lembrar disso. E na cruz, quando Jesus cumpre o projeto do Pai, quem estava com Jesus lá? A mãe, que jamais abandona, algumas mulheres e João. Até os apóstolos que foram escolhidos por ele não estavam lá. Então vejam a dificuldade que Jesus enfrentou para cumprir o projeto do Pai, a salvação, mas foi fiel até o fim. Então vamos agradecer a Deus, queridos irmãos e irmãs, a graça de sabermos que é na fraqueza que nos tornamos fortes, que a graça de Deus, a força de Deus age na nossa fraqueza. Vamos agradecer a Deus o amor dele por nós, ele que não nos abandona, ele que não desiste de nós, ele que é teimoso para que a gente possa encontrar o caminho da vida. E vamos agradecer a Jesus, que dá esse testemunho de perseverança, de fidelidade a Deus, que enfrenta todas essas adversidades, mas é fiel ao Pai até o fim. Por isso estamos aqui hoje, para celebrarmos a nossa salvação, essa vida nova, o amor de Deus derramado sobre cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.